Olá, investidores, tudo bem? Me chamo Lucas Wagner, consultor financeiro e de investimentos, credenciado, e hoje eu vou aqui no primeiro vídeo do canal, após o curso gratuito sobre finanças e investimentos. Inclusive, se você viu e tem alguma sugestão, algum feedback para me dar, pode colocar nos comentários desse vídeo ou em qualquer um daqueles vídeos também, vou ficar muito grato em saber. E começando aqui, nosso primeiro vídeo do canal, fora do curso, como ser um investidor eficiente? Porque, afinal, já indo para a introdução, antes eu gostaria de dizer uma coisinha só. Nenhuma informação contida nesse vídeo, nem nesse material que eu estou passando aqui, ela é uma recomendação de investimentos ou indicação, tá, ok? As recomendações e indicações são feitas apenas na consultoria de forma individualizada e personalizada individualmente, ok? Apenas de uso didático este vídeo e material, lembrando sempre isso, ok? Então, por que devemos nos importar em sermos investidores eficientes? Vamos lá. É muito importante que você entenda que hoje em dia qualquer um pode ser investidor. Você pode comprar uma ação de uma empresa na bolsa, uma cota de um fundo de investimento, um título como o Tesouro Direto, por exemplo, qualquer título do Tesouro, e você já é um investidor. Até caderneta de poupança. Mas a pergunta é, você tem uma carteira que faz sentido com você? Você tem finanças que te permitam dormir à noite sem preocupação? E essa é a verdadeira pergunta, e essa é a importância que os investimentos têm sobre o seu dinheiro. Porque precisamos pensar na eficiência dos nossos investimentos e otimização da nossa vida e do nosso dinheiro. De nada adianta ser um investidor que tem ações em carteira, por exemplo, e quando uma delas cair 0,01% na bolsa, perder a cabeça e não conseguir dormir à noite. Investe em um CDB atrelado ao CDI e quando o CDI cai, não conseguir pensar em outra coisa, é outro exemplo também. Então não adianta a gente só ter uma carteira super rentável, que nossa, tem os melhores investimentos que rendem 1.000.000% ao mês, e aí quando você coloca a cabeça no travesseiro para dormir, você se preocupa porque a qualquer momento eles podem explodir. O que pode explodir a qualquer momento é uma bomba, não um investimento. Então a gente tem que se manter atento a isso, ok? Aqui, a primeira coisa para ser um investidor eficiente é que a gente precisa deixar algumas crenças de lado. E eu não digo nem crenças limitantes em si. Crenças que é muito comum de investidores iniciantes ter e que eles carregam ao longo de toda a sua vida, se assim continuar, né? Então aqui, quais são algumas crenças que a gente tem que deixar de lado para focar no que realmente importa? Vou ler aqui algumas e explicar. Não vou comprar, pois está acima do meu preço médio. Imagina que você tem uma carteira de ações, e aí, ao longo do tempo, você compra, vende, etc. E aí, você vai ter o preço médio das ações que você comprou. Concorda comigo? Muitas pessoas pegam esse preço médio e falam, ok, se tiver acima disso, eu não compro mais. Só que isso não faz sentido. E o nome disso é viés de ancoragem. Você ancorou a sua cabeça no seu preço médio e considera ele um preço absoluto para você. Mas a verdade é que hoje em dia a gente já tem diversos modelos para precificar ações, fundos de investimento, entre outras classes de investimento, que nos proporcionam justamente saber se essa classe está cara ou barata. O preço médio não é um método de precificação, ele não é um modelo de precificação, ele não diz nada se o preço da ação está caro ou barato naquele momento no mercado. Ou então, outra crença também aqui, trazendo, agora é hora de investir em qualquer investimento que esteja na moda. Por exemplo, nossa, agora o CDI está alto, é hora de investir em CDB. Não, mas agora a Selic está alta, é hora de investir no Tesouro Selic. Mas o IPCA está bombando, Tesouro IPCA. Não, mas essa ação aqui, ó, subiu não sei quantos por cento esse mês. Nossa, que animal, vou comprar tudo. Isso não existe. Por quê? Se você tem uma carteira que respeita o seu perfil de investidor, as suas necessidades financeiras e objetivos financeiros, como uma carteira de investimentos deveria ser, não existe nossa, eu vou adicionar essa ação aqui que está bombando agora, porque vai ser muito bom para minha carteira. Você já definiu anteriormente o que é bom e o que não é. Então você consegue nortear se isso é bom e se não é. Porque a verdade é que se está sendo colocado em notícia e muitas vezes está sendo divulgado como é o investimento do momento, muitas vezes o tempo para adquirir esse investimento já talvez tenha passado. Ou então, muitas das vezes, você tem esse investimento já e ele já está excedendo a sua carteira. Você estabeleceu que 10% da minha carteira é esse investimento aqui. E ele já está em 12%,
E aí você olha uma notícia e fala, nossa, agora é hora de investir nisso aqui. Você pensa, não, mas já tá em 12, mas eu vou colocar mais. Não, você não deveria. O limite já é 10, você já tem 12. A gente já teria que ser feito a readequação disso. Então você só aumentar a distância do que deveria ser pro que é só perpetuar um erro. Basicamente é tão simples quanto isso. Esse investimento aqui tem muito mais retorno do que o risco dele. Isso aqui é uma frase muito legal, que é clássica do mercado, que é quanto maior o risco, maior o retorno. Sempre dizem isso. Você já deve ter ouvido também. Mas a verdade é que essa frase está incorreta. A frase correta é quanto maior o risco, mais eu exijo que ele dê retorno. Porque nem sempre o que está mais arriscado dá mais retorno. O certo deveria ser, mas nem sempre é o que acontece. Esse investimento é risco zero. Assim, o investimento no Brasil com menor risco é os títulos do Tesouro Direto, que nós chamamos de risco soberano. Por quê? Porque o risco é o Brasil quebrar. O risco é a soberania do Brasil. Agora, o negócio é, mesmo o risco soberano pode se concretizar, mesmo o Brasil pode quebrar. A gente nunca sabe. Então não existe investimento que é o risco é zero, zeradinho. Nunca vai acontecer, isso não existe. Todo investimento tem um risco, você tem que identificar qual é ele e se você está disposto a corrê-lo. O investimento está barato agora, vou colocar na minha carteira por causa disso. O investimento está descontado, né? Por exemplo, uma ação está descontada, uma cota de um fundo está descontado. É um fator bacana de se analisar sim, se você quer adquirir ele, mas não é um fator que determina alguma coisa. A ideia é que você, por exemplo, se você tem uma ação que você está de olho, você analisou essa empresa e depois de analisar essa empresa, ler os relatórios, as demonstrações contábeis e tudo mais, você olhou e falou, pô, é isso mesmo, quero adicionar ela. A precificação só serve única e exclusivamente para eu já decidi colocar ela, agora é só a gente ver quando ela será colocada na carteira. Porque, claro, ninguém quer pagar caro na ação e nem deve ser feito isso, né? A ação tem que ser comprada ou no valor justo dela ou descontada. E é para isso que você vai usar o modelo de precificação. Se você só está pegando uma ação porque ela é barata, você pode estar adquirindo uma bomba sem saber. Nossa, vamos para a próxima frase, né? Esse investimento está rendendo muito. Mesmo não sabendo como ele funciona, vou colocar meu dinheiro nele. Ou então, né, o clássico. Não sei nada sobre esse investimento, mas me disseram que ele é bom. Então vou colocar meu dinheiro ali. Você não investe no que você não entende minimamente. Se você não sabe como uma empresa X funciona, você não investe na empresa X. Se você não sabe como esse fundo de investimento funciona, você não investe nesse fundo de investimento. Você não sabe como a previdência funciona, você não investe na previdência privada. E é por aí vai. Então, o básico de um investimento é você entender como ele funciona e como ele está te dando dinheiro. Porque, afinal, dinheiro, você pode pegar um empréstimo no banco e vai ter dinheiro. O objetivo da carteira e de qualquer investidor é construir patrimônio e preservar esse patrimônio. Então, aqui a preocupação não é o dinheiro, aqui a preocupação é você entender onde ele está sendo colocado. Penúltima frase, preciso acompanhar cada passo do meu investimento constantemente e analisar se a decisão do gestor é boa ou não. Assim, ó, isso se aplica muito a fundos de investimento, principalmente fundo imobiliário, né? Que tem as gestoras por trás. Empresas também, né? Com os líderes delas e os gestores. Mas o ponto da coisa é, muitas vezes a pessoa compra uma cota de fundo imobiliário, cotas de fundos imobiliários. Eu vou dar o exemplo do fundo imobiliário, que é o clássico porque ele tem gestores bem específicos e claros ali. E aí o que acontece? A pessoa fica lendo todos os documentos, todos os fatos relevantes, tudo do fundo, toda decisão que o gestor toma, ela analisa todo dia. Na hora que saiu, ela já pega a lei e vê se está bom ou não. E a verdade é que, além dos investimentos, você tem outra coisa chamada vida. Você tem que viver a vida. Então, a partir do momento que a sua vida gira em torno apenas dos investimentos, há um problema aí. Porque, claro, você tem que se preocupar onde está o seu dinheiro e se onde ele está bem colocado. Mas, a partir do momento que você confiou, você analisou e confiou na gestão daquele investimento, daquela empresa, daquele fundo imobiliário, daquele fundo de investimento no geral, que seja, você confiou na gestão. Claro, você vai analisar de tempos em tempos as decisões se fazem sentido, mas não a todo momento. Você vai analisar as decisões grandes. Decisões pequenas aqui e ali, muitas vezes não fazem diferença alguma. Então, o negócio é você
Confiar na gestão, analisar primeiro a gestão e entender se, no seu ponto de vista, ela é confiável e se você confiou na gestão. Você está confiando de que as decisões que ela tomará para o seu dinheiro estão corretas, estão certas. O mesmo se aplica a um profissional, a um assessor ou consultor de investimentos. Você está deixando o seu dinheiro para ser gerenciado por essa pessoa. O requisito mínimo é confiança. Porque se você não confia, você não contrata. A mesma lógica para o investimento. Última frase. Vou ficar vendo constantemente quais os melhores produtos de investimento para mudar meu dinheiro de lugar, caso eu ache uma oportunidade melhor. Isso aí é uma clássica. É uma clássica, como eu disse antes. As pessoas tendem a, que quando começam a estudar investimento e começam a investir, a querer focar em ficar vendo o gráfico, se subiu, se desceu, se o investimento agora tá bom. Não, investir aqui no Tesouro Selic, a Selic aumentou ou diminuiu? Não, mas aqui, ó, qual que é a previsão Selic? A pessoa transforma o cotidiano dela em volta disso. E não é a ideia. Investimentos são para trazer tranquilidade. Se você tá tendo um tempo muito tomado pelos investimentos, isso tem que ser revisto. E outra coisa também que é tão importante quanto é que estratégias como ficar comprando e vendendo, ai, nossa, aqui ó, eu vou aproveitar, vou vender essa ação com lucro agora, quando ela tiver descontado de novo eu compro, aí eu vou comprar barato, aí depois eu vou vender com lucro de novo, depois eu vou comprar barato, aí eu vou ficar nisso o resto da vida. Quando você para analisar essa estratégia e compara com a buy and hold, que é basicamente você compra e só acumula, você analisa, por exemplo, uma ação, e aí você compra, e aí você chega à conclusão que ela é uma boa ação e faz sentido na sua carteira. E você começa a comprar só ações, não só ações, mas ações dessa empresa, e aí você começa a acumular, essa estratégia é muito mais eficiente do que ficar, não, aqui ó, tive um lucro, vou vender com lucro, agora eu vou comprar com ela barata, e aí vou ficar fazendo isso. Além de gasto de energia, de tempo que você está tendo, o resultado é mais ineficiente do que só comprar e deixar acumulando. Analisar, né, essa ação, por exemplo, aqui no nosso exemplo uma ação, de tempos em tempos, e entender se ela ainda continua fazendo sentido ao longo do tempo para você. Claro que, a partir do momento que ela não faz sentido, a venda pode ser cogitada, mas enquanto ela é uma empresa boa, que faz sentido na sua carteira e faz sentido com o que você está buscando, torna-se improdutivo você ficar nesse ciclo de vende, compra, ficar girando a carteira sempre é mais ineficiente do que apenas a acumulação. Você pode procurar qualquer estudo que a grande maioria vai comprovar justamente esse ponto de vista. Para que serve uma carteira de investimentos, né? Sempre bom a gente comentar sobre isso. A carteira de investimentos, de uma forma simplista, ela serve para uma coisa: proteger o seu patrimônio e fazer ele crescer com a inflação, frente à inflação. O que é isso de forma simplista, né? O que acontece? As pessoas tentam atribuir à carteira objetivos que ela não tem de ter. Você pode e deve ter na sua carteira objetivos como: eu quero fazer uma viagem para os Estados Unidos ou para o exterior daqui 5 anos. E aí você prepara a sua carteira para, quando chegar o dia da viagem, você já ter tudo pronto financeiramente falando. Você pode ter uma carteira voltada para aposentadoria, você pode ter uma carteira voltada para uma renda extra, renda complementar, né, a sua. Você pode ter a sua carteira para muitos objetivos, mas você ficar rico, ou pior, ficar rico rápido, não é definitivamente um objetivo válido. Porque ela não é feita para isso. A maior fonte de riqueza do ser humano, e eu digo isso de forma geral, não é dos investimentos. Os investimentos não deixam ninguém rico. E não são feitos para isso, como eu disse. Preservam seu patrimônio e fazem ele crescer muito mais do que a inflação. O ideal é esse. Então, o que acontece? O dinheiro que vai ser investido não está vindo dos investimentos. Eles só estão multiplicando o dinheiro que você já coloca. Mas esse dinheiro vai vir do suor do seu trabalho. Vai vir dos bicos que você faz. Vai vir da sua empresa, da sua PJ. Vai vir do seu funcionalismo público. Se você é funcionário público, você recebe ali do Estado e justamente investe o seu salário vindo do concurso. Se você é CLT, é o seu salário vindo da empresa para qual você trabalha. Se você faz bicos complementando renda, também vão vir dali, entre outros lugares, mas nenhum deles vai ser o investimento. Nenhum deles vai ser a sua carteira. Eles vão vir de outras fontes. Então, é justamente isso que a gente precisa se apegar aqui. A carteira serve para preservar e crescendo exponencialmente o seu patrimônio, mas o patrimônio nasce dos aportes, que é quando você coloca o dinheiro. E o aporte vem do seu trabalho. O aporte vem da sua atividade remunerada. Por que eu digo isso? Porque aumentar o tamanho dos seus aportes,
ele causa muito mais impacto que tentar aumentar o risco desnecessariamente da carteira. Muitas pessoas têm uma carteira que faz sentido com os seus objetivos, necessidades financeiras e com o seu perfil de investidor, porém elas olham e falam, nossa, mas eu quero mais dinheiro, vou aumentar o risco da minha carteira e pegar um monte de bomba que vai render um monte, mas que a qualquer momento pode estourar. Isso é um erro. O dinheiro não vem da carteira, não adianta você fazer isso aí não vai ajudar em nada. O dinheiro vem do suor do seu trabalho. E justamente, já tem estudos que comprovam que quanto maior o tamanho do aporte, maior o tamanho do dinheiro que você coloca na carteira, mais patrimônio você tem lá na frente do que se você só aumenta a rentabilidade da sua carteira. Eu vou mostrar um gráficozinho depois para vocês enxergarem isso melhor. Mas continuando aqui no último parágrafo que eu estava lendo, porque aumentar o tamanho dos seus aportes causa muito mais impacto que tentar aumentar o risco desnecessariamente da carteira só para ter uma maior rentabilidade. A constância dos aportes e o aumento gradual destes é o que vai gerar maior impacto num aumento de patrimônio, uma vez que a carteira já esteja montada e com seus objetivos de alocação claros. Então aqui o gráfico da Baster.com, site muito bom, foi elaborado pelo Mark Lemes. Esse gráfico, ele mostra os aportes mensais frente à maior rentabilidade. Então, quanto mais você aporta todo mês, em comparação com aumentar a rentabilidade do seu investimento e manter o aporte no mesmo valor. Olha só, se a gente pegar aqui, por exemplo, o azul escuro, aqui no final, na parte mais de baixo, a gente tem aqui, ó, aporte constante de R$100, numa rentabilidade de 0,5%, 0,6%, 0,7% ao mês, 0,8%, 0,9% e 1%. Olha só, se eu dobro o tamanho do meu aporte, perceba como, isso aqui em 360 meses, né? Perceba como eu tenho muito mais dinheiro acumulado. Olha só, se eu só aumento o risco, se eu tenho R$100 que eu aporto todo mês e aumento o risco dele para 1%, vamos supor que eu tinha aqui em 0,7% e agora eu aumentei para 1%, olha só, ao invés de ganhar algo próximo dos 200 mil, aqui deve ser uns 190 por aí, ao invés de ganhar isso, eu ganharia, olha só, aqui essa bolinha deve estar na casa dos 370, coloquemos assim. Mas se eu continuei ali com 0,7 e dobrei o meu aporte, aqui no 0,7, ao invés de ter os 370 que eu comentei, eu teria, olha só, 370, aqui um pouquinho menos até na verdade, ó, em comparação, teria mais ou menos 370, 360, daria uns 10 mil reais de diferença mais ou menos. Aí você vai me dizer, Lucas, mas olha só, você vai ganhar a mesma coisa, vai ter a mesma coisa, ou então um pouco menos, só com essa mudança. Então não adiantou de nada. Adiantou, sabe por quê? Por causa do seguinte, você agora vai ganhar a mesma coisa sem aumentar o risco, com a mesma tranquilidade que você já tem. Com a mesma tranquilidade de colocar a cabeça no travesseiro toda noite e dormir tranquilo. Inclusive, quando você aumenta esse valor, começa a perceber mais. Fora que a carteira, ela rende uma média, né? Ela nunca rende a mesma coisa todo mês. É muito difícil que isso aconteça. Então aqui, por exemplo, se a gente coloca o aporte de 100 para 300 e mantém a mesma rentabilidade, seria possível acumular na casa que é a dos 500 mil. Aí você percebe o pulo, né? Olha só, se ao invés de aportar R$100 por mês, eu aporto 300 e mantenho a rentabilidade no 0,7%, olha só, em 360 meses eu teria, e partindo do zero, claro, teria aqui, olha só, 500 mil. Enquanto que se eu só aumento a rentabilidade de 0,7% para 1% e continuo aportando 100, eu teria aqui os 370, como eu disse. 370. A diferença não é desumana, não é animal, ela é brutal. E aqui vocês percebem que tem outros valores, né? 400, 500, que aumenta mais isso. E aí você vai me dizer e falar, nossa, Lucas, mas então o ideal é aumentar o aporte e a rentabilidade. Não, não é. Nem sempre isso faz sentido. Cada caso é um caso. E muitas das vezes o ideal é que você aumente o aporte. A rentabilidade você tende a não mexer, porque a rentabilidade é só o produto das escolhas. Eu sei que a frase parece um pouquinho complicada, né? Mas basicamente a rentabilidade nada mais é do que um reflexo da sua carteira. Se a sua carteira faz sentido com você, a rentabilidade também vai fazer, por tabela. Então, uma vez que você está respeitando aqueles 3 pilares que eu sempre digo, perfil de investidor, necessidades financeiras e objetivos financeiros, a sua carteira vai ter a rentabilidade adequada para você. Não adianta tentar fugir dela. Não adianta.
Não existe momento atual para a sua carteira de investimentos. Esse aqui é um tema um pouco polêmico, mas é muito comum ouvir por aí, principalmente nos veículos de grande mídia, agora é o momento para investir no investimento X, ou no investimento Y, e coisas desse tipo, né? Nossa, agora o Tesouro Selic vai bombar, mas agora essa ação aqui, ó, tá pagando um monte, né? Parece até a frase dos marqueteiros, o tigrinho tá pagando. E derivados disso, contudo, uma notícia dessas não é algo que deve fazer você mudar a composição da carteira. Você investe com base em fundamentos. Você analisa uma ação, analisa a empresa por trás daquela ação, e aí, sabendo dos fundamentos dela, tendo motivos para comprá-la, eu estou comprando ela porque, olha só, o indicador do EBITDA é muito bom, e porque o ramo dela, né, o segmento, é perene, já é muito antigo, já é consolidado no mercado. Isso são motivos. Agora, o jornal tal disse que... O jornal tal pode dizer o que ele quiser. A carteira é sua, é você que tem que... Você é o profissional que te ajuda, te auxilia com isso e faz a carteira para você. É ele que precisa, ou você, que precisam justamente analisar isso. Cada caso é um caso. Não existe investimento universalmente bom. Cada investimento é bom para uma situação específica. Como eu sempre digo, uma carteira de investimentos, investimentos no geral, são uma caixinha de ferramentas. O mecânico não usa sempre uma chave inglesa para toda a situação. Assim como ele também não usa uma chave Phillips. Mas ele tem que ter as duas. Porque as duas, para situações diferentes, fazem sentido. E aqui justamente é esse exemplo que eu quero trazer. A sua carteira deve ter um objetivo de alocação bem claro. Eu estou investindo nessa ação por causa disso. Estou investindo nesse Tesouro Selic por causa disso. Estou investindo nesse fundo por causa disso. Não é um cenário ou uma mudança mínima na cotação. Nossa, minha ação que era R$10 agora é 9. Minha ação que era R$10 agora é 12. Não é isso que vai fazer você mudar de continuar comprando ou deixando de comprar essa empresa. Por exemplo, eu sempre uso o exemplo da ação porque ele é fácil de entender. E além disso, eu também vou trazer mais 2 esclarecimentos sobre esse assunto. Não tem problema se você investir mais em um investimento que a sua carteira precisa de mais exposição e ele está descontado, né, segundo a sua precificação. Ou seja, não tem problema se você, por exemplo, falou, 10% da minha carteira eu vou investir no Tesouro Selic e aí eu preciso me expor mais porque eu tenho só 8% dela agora. A minha meta é 10, mas eu tenho 8. Não tem problema. Se a sua carteira precisa chegar em 10, você compra ele agora que ele estiver descontado, ou que você tem dinheiro para isso e ele está com uma taxa muito boa. Não tem problema. Porém, você adicionar mais Tesouro Selic só por ele estar mais barato ou ele está rendendo mais agora, não faz sentido. Tem que ter um motivo por trás. Se você me disser, eu quero ter 10% de Tesouro Selic, eu tenho 8%. Falta 2% aí para fechar, né? Posso investir no Tesouro Selic? Faz sentido? Olhando só essas informações, faz sentido. Porque é um motivo válido. Você já definiu que queria investir no Tesouro Selic, que queria ter 10%, falta atingir esses 10%. Agora, se você, por exemplo, não tem nem o Tesouro Selic, e você vê alguém falando, nossa, o Tesouro Selic tá pagando muito agora. Nossa, tá pagando horrores. Não faz sentido. Não faz sentido nenhum você correr atrás do Tesouro Selic só por causa disso. Tem que ter um motivo maior por trás, ok? E o segundo esclarecimento aqui, que quando esse tipo de notícia começa a circular por aí, quase sempre o mercado já precificou aquele investimento. E por isso é mínima a chance dele estar descontado agora. Geralmente os ativos mais descontados são os que estão na pior hora para investir segundo a mídia. O que isso quer dizer? Eu vou dar um exemplo com ações, porque é mais fácil de entender, como eu sempre digo. Se você tem uma empresa que na mídia estão falando para ela, nossa, para ela não, mas para você, desculpa. Estão falando, nossa, essa empresa está pagando muito, nossa, ela vai ter um crescimento de 500% amanhã, nossa, ela tem um futuro brilhante pela frente, ela vai ser a empresa mais rica do mundo. Quando falam isso, o mercado já precificou ela, ou seja, quem queria comprar já comprou, quem queria vender já vendeu. Então agora, ela dificilmente vai estar com desconto para você comprar. O que acontece é que geralmente os investimentos que estão descontados é aqueles que a mídia vira e diz, nossa, essa ação tá pagando nada. Nossa, essa ação aqui, tá na mínima, tá na cotação mínima dela já tem um tempo e não sobe, só não sobe. Nossa, essa ação aqui, é bem ruim. Nossa, agora essas ações bancárias aqui, de bancos, tão ruins, não faz sentido nenhum. Só é tudo ruim, nada que tá rendendo muito. Geralmente esse tipo de investimento que vai estar descontado e que muitas vezes, isso falando só pelo que aparece na mídia, claro, faz sentido.
Muitas vezes são esses que fazem sentido você adquirir nesse momento. Por quê? Porque eles estão descontados. Mas, claro, como eu disse antes, isso tem que ter motivos por trás, tem que ter fundamentos. Você tem que ter lido pelo menos o relatório sobre aquela empresa, saber como ela funciona, como ela ganha dinheiro, sobre o segmento dela é perene, ou é um segmento que surgiu ontem e daqui a pouco não tem mais demanda. Tudo isso tem que ser analisado. E investimentos são, de certa forma, complexos em certos pontos. E não tem como a gente fugir disso. Agora, você só está adquirindo porque na mídia diz que tá bom, porque o jornal tal diz que, nossa, tá rendendo muito, ou o influencer tal diz que tá rendendo muito, não faz sentido nenhum. Isso não é um fundamento, isso é só mídia, isso é só burburinho. Uma hora ele acaba, uma hora ele volta e ficamos nesse ciclo. O importante é você entender sempre os 3 pilares de novo. Perfil de investidor, necessidades financeiras de curto, médio e longo prazo e objetivos financeiros de curto, médio e longo prazo. Isso aqui tem que nortear sua carteira sempre, não notícias. De esse investimento agora tá bom ou agora tá ruim. Não, você tem que ter o norte para saber o que é bom para você ou o que é ruim para você. Ok? Investimentos existem para trazer tranquilidade. Olha só. Ao investir, você precisa ter em mente que isso serve, além de proteger e fazer seu patrimônio crescer frente à inflação, também trazer maior tranquilidade, né? Saber que seu patrimônio não está se deteriorando ou perdendo o poder de compra. Perdendo o poder de compra. Busca trazer mais tranquilidade para você e para sua família. Logo, querer estar a todo momento buscando uma melhor oportunidade de algum investimento, ou se apegando a uma taxa maior, fazer alavancagem para crescer a carteira, ficar ansioso vendo a cotação todo dia, nada disso faz sentido. Ok? Então, o que eu quero dizer com isso? É bem simples. As pessoas compram, vou dar exemplo de novo, ação. Compram uma ação e agora porque compraram 5 ações daquela empresa, 100 ações que seja, elas vão ficar olhando a cotação todo dia. Vão pegar o celular e vão ficar aqui, ó, vendo no trabalho aqui, ó, vai ter o celular do lado da tela do computador delas para ficar olhando a cotação. Não adianta, não adianta. Quando você compra algo para o longo prazo, quando você investe em algo para o longo prazo, você tem que se preocupar com o quê? Com o longo prazo. Claro, você vai continuar acompanhando aquele investimento ao longo do tempo para saber se ainda faz sentido. Mas ficar vendo toda hora, nossa, será que a cotação aumentou ou diminuiu? Isso não faz sentido nenhum. Não adianta, não tem como. Isso aqui é inviável, vai te deixar ansioso, vai te deixar toda hora querendo ver isso e fazendo você parar a sua vida só em função disso. Não adianta. Assim como também não adianta você, nossa, eu quero investir, vou me endividar, vou pegar empréstimo no banco, com a agiota, o que seja, para ter dinheiro e investir. Não adianta. Investimento é a última etapa da organização financeira. Eu falo sobre isso melhor no Instagram, no meu post fixado, ok? Como se organizar financeiramente antes de investir. Dá uma olhada lá que é bem interessante. Você não é o gestor do seu investimento. Aqui tem esse texto todo, mas em resumo é o que eu disse antes. Não adianta você ter comprado uma cota de um fundo e ficar acompanhando minimamente cada micro decisão que o gestor faz. Porque a primeira coisa que você analisa, inclusive no fundo, é a gestão. A qualidade da gestão. Você tem que entender se o que o gestor fez no histórico dele até então faz sentido com o que você está buscando. E se é uma boa gestão ou não. Porque é justamente para isso que serve essa parte da análise. Para você não ter que ficar parando o seu dia toda hora para ler relatórios e ver se, nossa senhora, mas o gestor fez uma boa decisão aqui. Nossa, olha só, ele comprou não sei o que, olha só, ele comprou um aditivo aqui para colocar nas plantas do prédio do fundo. Será que foi bom isso? Não adianta. Tem que ter a confiança na gestão e tem que analisar a gestão antes, para justamente você não ficar desse jeito, por tabela, não ficar ansioso e ter mais qualidade de vida com seus investimentos. Por fim, aqui, saber priorizar o que realmente te faz ter patrimônio. Como eu disse antes, o dinheiro não vem dos seus investimentos. Os seus investimentos são onde está o seu dinheiro. O seu investimento vem do suor do seu trabalho. Então não adianta querer aumentar a rentabilidade, não adianta querer ter rentabilidade de 5% ao mês, 1% ao mês, 2%, 3%, 4%, 5%. Se o dinheiro não vem dali, não interessa a rentabilidade. O aporte, como eu mostrei antes no gráfico da Baster, o aporte é muito mais significativo. Você trabalhar melhor, se especializar mais, conseguir um maior faturamento na sua empresa, um maior prolabore, um maior salário, um concurso melhor. Isso sim te possibilita maior aporte e maior patrimônio. Mas ficar aumentando a rentabilidade desnecessariamente, isso não ajuda ninguém, inclusive e principalmente ao investidor. Aqui tem mais a parte de investir, vai além do patrimônio.
que vocês podem querer ler. Eu vou deixar aqui, vocês podem pausar o vídeo, claro. Mas, resumindo um pouco, o objetivo de acumular patrimônio é não apenas de ter maior tranquilidade, mas também um futuro, né, na aposentadoria. Mas aqui, gente, como eu disse antes, vocês vão ter o dinheiro de vocês e esse dinheiro vai ser investido eventualmente e esse investimento vira o patrimônio. O dinheiro não vem do investimento. O investimento apenas preserva e cresce exponencialmente o dinheiro que você já produziu. Então, se você estivesse perguntando, nossa, eu ganhei aqui, ó, R$1.000 e eu posso investir ele ou fazer uma especialização, um MBA, uma pós-graduação, um mestrado ou algo assim, um intercâmbio. Pô, será que eu invisto ou faço isso? Você não precisa nem pensar. A especialização vale muito. Porque você se especializando mais no mercado, você consegue um emprego melhor, ou um aumento, por exemplo, e você consegue fazer aportes maiores. Esses R$1.000 aportados uma vez fazem muito menos diferença no patrimônio do que apenas fazer especialização, a pós-graduação como um mestrado, ou então um intercâmbio, ou alguma experiência que acrescente, que te faça conseguir ter mais dinheiro e, por consequência, fazer mais aportes. Mas tem outras situações também que não te dão dinheiro em si, mas que são muito mais importantes do que investir. Exemplo, putz, eu tô aqui com um problema médico, mas aqui, putz, eu tenho esse dinheiro que eu posso gastar ou com médico ou para investir. O que eu faço? Você vai no médico. Você não pensa se vai investir esse dinheiro ou ir no médico. A sua saúde é o que importa. Não adianta nada você ter dinheiro e não ter saúde. Saúde em primeiro lugar. Você vai no médico. Investe esse dinheiro ou abre um negócio. Mesma coisa dos aportes. Você ganha o seu dinheiro justamente do seu trabalho. Se você tem a oportunidade de ter um trabalho melhor, agarra isso. Não pensa se vai investir ou abrir o negócio. Claro, você vai fazer análise do negócio, claro, mas apenas a ideia de abrir um negócio para ganhar mais e ter maior qualidade de vida ou investir, foca no seu negócio. Foca em conseguir fazer aportes maiores, porque aportes maiores são o que vai aumentar o seu patrimônio de fato. Por fim, gente, considerações finais. Eu queria dizer que é isso e que, como eu disse, vocês têm que priorizar sempre os 3 pilares que eu já disse e vou dizer pela última vez nesse vídeo. Perfil de investidor, sempre respeitar ele e as suas necessidades e objetivos financeiros de curto, médio e longo prazo, ok? Então é isso. Se vocês tiverem interesse nos meus serviços ou quiserem trocar uma ideia sobre isso, podem colocar nos comentários ou então ir lá no meu Instagram ou no meu WhatsApp. O meu WhatsApp ele tá ali na bio do meu Instagram, só clicar ali que você vai direto para o meu contato. E aí a gente pode trocar essa ideia, ok? Qualquer coisa, marcamos uma reunião também, sempre bem-vindos. E é isso por hoje, pessoal. Agradeço muito a atenção de vocês e até mais, investidores!